Bem-vindos ao canal, onde os mistérios mais sombrios e aterrorizantes ganham vida. Prepare-se para mergulhar em histórias de medo e pesadelos que vão arrepiar sua espinha. Lugares assombrados, criaturas sinistras e segredos proibidos esperam por você. Mas cuidado! O que está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Então, apague as luzes, ajuste o volume e venha conosco. Se tiver coragem. O experimento proibido. A Universidade Agrária de Campo Verde era um lugar respeitável, mas isolado, cercado por vastos campos e densa vegetação. A reputação da universidade residia em seus experimentos ousados em biotecnologia e agricultura, mas havia rumores entre os alunos e o corpo docente sobre projetos secretos conduzidos em laboratórios fechados a 7 chaves. O Dr. Jonas Mendes, um geneticista com uma carreira brilhante, mas repleta de controvérsias éticas, liderava um desses projetos. Sua ambição era criar uma planta que pudesse não apenas sobreviver em qualquer ambiente, mas também possuir uma forma rudimentar de consciência, permitindo-lhe adaptar-se e reagir às ameaças de forma quase inteligente. Ele acreditava que, ao mesclar genes de plantas resistentes e fragmentos de DNA de organismos menos comuns, poderia desenvolver uma espécie que revolucionaria a agricultura moderna. Mendes era implacável, muitas vezes ultrapassando os limites da ética e da segurança para alcançar seus objetivos. Sob sua liderança, uma equipe de jovens cientistas e estudantes de pós-graduação trabalhava incansavelmente no projeto chamado de Espécimen X. Eles já haviam experimentado várias combinações genéticas, mas nenhuma das plantas sobrevivia por mais de algumas semanas. A frustração pairava sobre a equipe como uma nuvem escura, e Mendes, obcecado com a ideia de sucesso, decidiu fazer uma escolha drástica e perigosa em inserir um fragmento de DNA humano na planta. A decisão foi recebida com hesitação e medo. Carla, uma das assistentes mais experientes e respeitadas por sua ética profissional, argumentou contra a ideia, lembrando Mendes dos riscos biológicos e das implicações morais desse ato. Mas Mendes estava convencido de que era a única forma de garantir o sucesso. Ele persuadiu o resto da equipe com promessas de reconhecimento e avanços científicos sem precedentes. Pressionados pela ambição e pela influência do doutor, todos concordaram, ainda que com relutância. Naquela noite, com uma tempestade rugindo do lado de fora, eles introduziram um fragmento de DNA humano no genoma da planta. O efeito foi imediato e impressionante, o espécimen X cresceu diante de seus olhos, as folhas pulsando como se tivessem um ritmo próprio, e as flores desabrochando em um vermelho profundo, quase sanguíneo. Era como se a planta tivesse ganhado vida de uma forma que ninguém esperava. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado vieram dias depois. As plantas começaram a reagir a estímulos de uma maneira que era mais do que uma simples resposta biológica. Quando alguém entrava no laboratório, as folhas se viravam para a pessoa, como se estivessem observando. As raízes moviam-se pelo chão lentamente, mas com intenção, e as flores pareciam acompanhar os movimentos humanos, quase como se estivessem interessadas nos cientistas. Carla começou a notar comportamentos ainda mais estranhos. Uma vez, enquanto trabalhava sozinha no laboratório, ela ouviu um som baixo e constante, um sussurro que parecia emanar das plantas. Era um som inquietante, como uma mistura de vento e vozes, impossível de distinguir claramente, mas suficiente para arrepiar a pele. Carla tentou compartilhar suas preocupações com Mendes, mas ele desconsiderou seus medos, acusando-a de estar imaginando coisas devido ao estresse. Certo dia, um dos estudantes, Lucas, desapareceu. Ele era um jovem promissor, sempre curioso e disposto a trabalhar até tarde. Naquela noite, ele havia ficado no laboratório depois do expediente, ajustando os nutrientes da planta. Seu laptop e caderno de anotações foram encontrados em sua estação de trabalho, mas Lucas havia sumido sem deixar rastros. Nas últimas páginas de seu caderno, ele havia escrito sobre uma sensação de ser observado e de ouvir sons estranhos vindos das plantas. A universidade tentou abafar o caso, mas todos no laboratório sabiam que algo terrível havia acontecido. À medida que os dias passavam, mais membros da equipe começaram a relatar sensações inquietantes. Alguns falavam sobre pesadelos com as plantas crescendo e se enrolando ao redor deles, sufocando-os lentamente. Outros sentiram uma presença no laboratório, uma sensação palpável de que não estavam sozinhos, mesmo quando o local estava vazio. Mendes, no entanto, permanecia cego diante desses avisos, focado apenas nos resultados impressionantes do crescimento das plantas. Carla decidiu investigar mais a fundo, determinada a descobrir o que estava acontecendo. Em uma noite de chuva intensa, ela entrou no laboratório com uma pequena câmera, na esperança de documentar o comportamento das plantas. As luzes estavam apagadas, exceto pelas lâmpadas UV que banhavam as plantas com um brilho azulado e sinistro.
Assim que ela se aproximou, as folhas se agitaram como se estivessem vivas. As raízes se moveram lentamente em sua direção, e as flores vermelhas abriram-se completamente, expondo um interior que parecia pulsar, emitindo um brilho fraco e pulsante. Ela ligou a câmera e começou a narrar suas observações. Algo não está certo. Essas plantas, elas estão reagindo de maneiras que não deveriam. Parecem que estão nos observando, que sabem que estamos aqui. O que vocês querem? Perguntou, a voz tremendo. No momento em que Carla pronunciou essas palavras, as plantas responderam. Um dos caules se estendeu em sua direção, quase tocando seu rosto, e então, os sussurros começaram novamente, mais altos desta vez, como se uma multidão estivesse sussurrando em uníssono em volta. Assustada, Carla recuou, derrubando equipamentos enquanto tentava escapar do laboratório. Ela correu pelos corredores escuros, com os sussurros ecoando em sua mente, até finalmente chegar à saída. Ao se virar para olhar para trás, viu as plantas, todas viradas na direção dela, as folhas estendidas como mãos clamando por algo. Carla sabia que aquilo não era normal, que o experimento havia cruzado uma linha sombria e perigosa. Na manhã seguinte, Carla tentou alertar Mendes e os outros cientistas sobre o perigo, insistindo que as plantas deveriam ser destruídas antes que algo pior acontecesse. Mendes, entretanto, ficou furioso, acusando-a de espalhar pânico e tentando minar seu trabalho. Ele reforçou a segurança do laboratório, instalando novas câmeras e bloqueando o acesso não autorizado, garantindo que ninguém pudesse interferir no experimento. Mas o comportamento das plantas continuou a piorar. As raízes começaram a invadir outras partes do prédio, rompendo o concreto e o metal, e o ar no laboratório se tornou pesado e difícil de respirar, como se algo estivesse sugando oxigênio. As folhas começaram a liberar uma substância viscosa, que corroía tudo o que tocava, e o som dos sussurros se tornou constante, perturbador, preenchendo o silêncio das noites. Então, uma noite, o laboratório ficou completamente escuro. As luzes apagaram-se abruptamente, e o sistema de segurança foi desativado. Quando os técnicos de manutenção chegaram na manhã seguinte, encontraram o lugar deserto. Não havia sinal do Dr. Mendes ou de qualquer um dos cientistas que trabalhavam no projeto naquela noite. As plantas, no entanto, estavam maiores do que nunca, suas raízes grossas e retorcidas agora cobrindo todo o piso e subindo pelas paredes como serpentes gigantes. Carla, que estava em casa quando soube do desaparecimento, sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que as plantas haviam de alguma forma reivindicado o laboratório como seu território. Reunindo toda a coragem que possuía, decidiu que era hora de pôr um fim ao experimento de uma vez por todas. Munida de um galão de gasolina e um isqueiro, Carla voltou à universidade na calada da noite. Ela evitou os seguranças e entrou no laboratório destruído, agora uma selva pulsante de plantas que pareciam respirar e se mover como criaturas vivas. Ao ver as plantas, sentiu uma mistura de medo e determinação. As folhas tremiam suavemente, e as flores vermelhas pareciam seguir cada um de seus movimentos. Carla começou a derramar gasolina pelo chão, cobrindo as raízes e folhas. As plantas se agitaram violentamente, e os sussurros aumentaram, transformando-se em gritos que ecoavam em sua mente. Você não pode nos destruir, as vozes diziam, quase formando palavras. Nós somos parte de você. Carla hesitou por um instante, com o isqueiro tremendo em suas mãos. Os sussurros eram agora ensurdecedores, uma cacofonia que parecia vir de todos os cantos do laboratório. Mas ela sabia que precisava acabar com aquilo, que não havia outra opção. Com um último olhar para as plantas que pulsavam e se contorciam, Carla acendeu o isqueiro e o lançou no meio da gasolina. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo tudo em seu caminho. As plantas se retorciam e gritavam como se fossem criaturas vivas sentindo dor. O calor era intenso, e Carla recuou para a saída, observando enquanto o laboratório inteiro se tornava um inferno de chamas. Ela saiu do prédio e correu para a segurança, enquanto as sirenes de alarme ecoavam pela universidade. As autoridades chegaram logo depois, mas já era tarde demais. O laboratório foi completamente destruído pelo fogo, e todos os registros do experimento foram perdidos. Os corpos de Mendes e dos outros assistentes nunca foram encontrados, e o espécimen X foi oficialmente declarado como um projeto fracassado. Carla tentou seguir com sua vida após o incidente, mas os pesadelos persistiram. Ela sonhava com plantas crescendo ao redor dela, sussurrando seu nome e tentando puxá-la de volta para o laboratório. Ela sabia, no fundo, que o espécimen X não havia realmente morrido, que as plantas haviam aprendido a sobreviver de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Agora, elas estavam apenas esperando, crescendo lentamente nas sombras, prontas para emergir novamente.